Questão 21, item 08. Se o resultado da soma p de x mais h de x é q de x, ou seja, p polinômio do terceiro grau, h de x polinômio do primeiro grau, então q de x, que é o polinômio soma, tem grau 3 e seu termo independente é 5. Então, a gente vai abordar o grau da soma, né? A soma de dois polinômios. A gente vai abordar numa forma teórica, abstrata, numa forma específica, analisando os polinômios p de x e h de x na forma desenvolvida, na forma fatorada e depois analisando o gráfico. Vamos tentar abordar vários ângulos para enxergar esse item 8 da questão 21. Na teoria temos o quê? O grau da soma vai ser como? O grau da soma de duas funções, f e g, vai ser, no máximo, o maior entre o grau de f, que é o primeiro, e o grau de g, que é o segundo. Por quê? Vamos analisar. O p do x é um polinômio de terceiro grau. Ax ao cubo, o cubo marca o grau 3 do polinômio p de x. O grau de h de x é 1, porque mx elevado a 1, esse 1 vai indicar o h de x grau 1. Qual é o maior entre 3 e 1? O maior entre 3 e 1 é 3. Logo, a soma entre o polinômio p e o polinômio h vai ser, a soma deles vai ser no máximo 3. Por que no máximo? Por que na teoria ela toma muito cuidado em dizer o máximo? Porque no nosso caso, eu tenho q de x, né, é igual a p de x mais h de x. No nosso caso, o p de x é do terceiro grau e o h de x é do primeiro grau. E quando eu somar, ax ao cubo mais a mais 0 vai manter o ax ao cubo. Então, o grau do polinômio soma vai ser igual ao maior deles, que é o 3. Mas pode haver alguma situação em que o h de x ele vai ser menos ax ao cubo. Então, quando eu estiver somando ax ao cubo menos ax ao cubo, esse termo maior, que é o x ao cubo, vai se zerar, ele vai cancelar. Logo, o meu polinômio soma, que é o q do x, vai ser menor do que o maior deles. Por quê? Porque eu cancelei o termo maior. Quando que vai acontecer isso? Quando eu estiver cancelando. Aí eu vou ter o polinômio soma que vai ser rebaixado em relação ao maior deles. Por isso, o cuidado da teoria quando firma vai ser menor ou igual ao máximo. Não necessariamente vai ser o máximo. Pode ser menor do que o máximo entre o grau deles, entre o grau dos polinômios que eu estou somando. Se eu tiver que analisar o grau em dois polinômios na forma desenvolvida, eu faço assim. Esse aqui é o polinômio p de x fatorado do item 1. Eu desenvolvi ele, eu cheguei dessa forma. O que eu analiso? O x ao cubo, ele vem do 1 meio vezes x ao cubo, certo? Que é o coeficiente dominante, vezes x ao cubo, que é o x vezes x vezes x. Esse maior termo, o termo de maior expoente, ele vai indicar o grau, a gente já sabe. O grau de p de x vai estar marcado aqui, ó, pelo x ao cubo. Se eu tivesse que somar esses polinômios na forma desenvolvida, eu ia pegar o p do x, forma desenvolvida, somar com h do x, que a gente calculou no item anterior, na forma desenvolvida, menos 2x mais 2, que era a equação da reta, né? Na hora que estiver somando, é a mesma coisa do que na forma teórica. X ao cubo sobre 2 mais 0, na hora que eu somar, vai dar o próprio x ao cubo sobre 2. Ou seja, como eu não estou em h de x, não tem nenhum coeficiente para x ao cubo, né? Então, na hora que eu tiver que somar, ele mantém o do p do x. E esse x ao cubo vai marcar o quê? O grau do q do x, que vai ser terceiro grau. E se pela forma desenvolvida eu tiver que identificar também o termo independente, é só olhar o termo independente do p do x, do h do x e somar. 3 mais 2, 5. Então, o termo independente do polinômio soma vai ser a soma dos termos independentes. 3 com 2, 5. Então, na forma desenvolvida, é o mais fácil que eu tenho para identificar o grau e o termo independente. Então, o grau de q de x do soma vai ser 3 e o termo independente, que aqui é aplicado em 0, é igual a 5. Se eu tivesse que ver os dois na forma fatorada. Na forma fatorada de p de x, para eu achar o termo independente, aí eu não posso esquecer, tem que aplicar no polinômio zero, o polinômio em zero. Então, substituir x por zero, vai dar um monte de fatores. Na hora que eu multiplicar isso, o meu p de zero vai ser 3, que esse é o termo independente do p de x.
E faço a mesma coisa com o h de x. O h de x, esse aqui é o polinômio na forma desenvolvida, coloquei ele na forma fatorada. Então vai ficar assim, ó, 2 que multiplica menos x, coloquei o 2 para fora, menos x mais 1. H de 0, se eu tiver que achar o termo independente, né? H de 0 é 0 mais 1 dá 1, 1 vezes 2, 2. Então, H de 0 igual a 2. E como é que seria o termo independente se eu estivesse analisando as formas fatoradas? É a soma do primeiro termo independente com o segundo. Então, 3 com 2 vai dar 5. Novamente, o termo independente do polinômio soma, que aqui é de x, é igual a 5. E analisando o gráfico, o termo independente é o intercepto, que é aquele valor em que os gráficos vão cruzar o eixo do y. O mais 2 é o valor de y quando a reta cruza o eixo do x, que é quando x igual a 0, y é igual a 2. E para o gráfico da função do terceiro grau é o 3, porque quando x igual a 0, o y do polinômio do terceiro grau vai ser 3. Então, outra forma que eu consigo identificar o termo independente é direto no gráfico, somando os interceptos, o 2 com 3. Então, o termo independente do polinômio soma vai ser o termo independente do P com o termo independente do H. O termo independente do P vai ser 3, que é o intercepto da função terceiro grau, e o termo independente do H vai ser 2, que é o intercepto da reta, certo? 3 com 2 igual a 5. Né? No caso, pelo gráfico, eu consigo calcular o termo independente. Né? E o grau do polinômio é justamente aquele raciocínio que a gente tinha feito antes. Eu vou pegar um polinômio do grau 3, somar com o do grau 1, eu vou manter o polinômio do grau 3. Certo? Então, item 08 da questão 21, correto. O grau do polinômio soma é 3 e o termo independente vai ser 5. A gente viu, tentamos abordar o termo independente e o grau tanto de forma abstrata pela teoria, quanto especificamente com as informações que a gente tem do polinômio p de x e h de x da questão 21.